Olá, seja bem-vindo aos Estudos dos Mistérios na Escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre a evolução do homem em uma transição planetária. Estou trazendo informações também sobre os 7 princípios herméticos de Thoth, as canalizações, sobre o funcionamento das pirâmides e hoje eu vou falar sobre a história dos pleiadianos que participaram da história na Bíblia, tá? No Antigo Testamento, e quem eles eram. Então eu sou uma consciência pleiadiana e como é que eu soube sobre os pleiadianos, né? E quais eram as funções deles e quem foi os personagens na história da Bíblia. Em 2009, vou contar assim uma historinha minha, da minha vida, como começou. Então muitas pessoas estão entrando aqui assistindo as minhas aulas. Então como é que eu canalizei esta medalha que está aqui e como que eu recebi esta medalha. Depois eu fui e mandei produzir esta medalha. Então foi em 2009. Eu estava sentada no meu sofá, descansando um pouco, e senti a presença de um ser, né? Posso dizer como se fosse um homem, mas muito alto, com uma túnica muito grande, muito comprida. Se aproximou e colocou esta medalha no meu peito. Então, esta medalha é a medalha que está deste lado aqui, tá? Que eu recebi. Ela tem 3 pontos brilhantes, tá? Então, quando eu recebi essa medalha, que foi colocada no meu peito, eu vi exatamente a hora que colocou, com elos grandes, quadrados, dourados. Aí a medalha, que é este desenho que você está vendo aí. Eu chamei a moça que trabalhava comigo, eu falei assim para ela, Rose, né? E ela veio e confirmou exatamente o desenho da medalha que está aqui agora. Então existe a medalha física, que é esta daqui com 6 pontos, e a que está plasmada em mim. E também tem uma marca na minha testa, que são a marca dos pleiadianos também. Então eu fui, assim, buscar informações sobre quem eram os pleiadianos, porque eu não tinha, assim, conhecimento nenhum em 2009, e fui buscando e cada vez mais encontrando informações no YouTube, na internet, né? E consegui encontrar quem eles eram. Eu falei, aí eu desenhei este gráfico aqui, que vocês podem observar, é como se fosse, tem 12 pirâmides, tem as informações e ele é protegido pelos anjos. Então eu tive que ir buscando as informações sobre esse trabalho todo que foi passado para mim. E são trabalhos tecnológicos e que veio da Confederação Intergaláctica. E que eu trago informações de Thoth sobre esses projetos tecnológicos que foi usado em Atlântida e hoje eles foram passados para mim, que são projetos tecnológicos. Nesse trabalho todo, eu fui recebendo as informações e cheguei também a textos da Bíblia, onde fala sobre a estrela de Davi. A estrela de Davi é muito, muito bonita, né? Mas eu não tinha noção nenhuma. Nunca fui muito ligada à parte, assim, religiosa, ocultismo, misticismo.
Nunca fui assim muito ligada. Também não tinha noção nenhuma sobre pleiadianos, anjos, arcanjos. Eu sempre fui uma terapeuta holística mas não estava voltada a esta área, sabe? Eu sempre fui buscar mais informações sobre o meu trabalho e faz parte deste projeto. Mas a medalha, e o que está ligado tanto a esta medalha, ao gráfico, e como é que eu descobri que os pleiadianos estão no contexto da Bíblia? E quem eles eram? Então, quem são eles? Na aula passada, eu falei sobre os 144 mil. Os 144 mil da tribo de Judá. E vi sobre a medalha, sobre a estrela de Davi. Eu falei, tem alguma ligação nisso aí. Aí vi Miguel Arcanjo, também na Bíblia, né? E que no comecinho da história, no Velho Testamento, tá lá Miguel Arcanjo. E várias partes da Bíblia falando sobre os anjos. Quando eu estava lendo também sobre a história dos pleiadianos e a Confederação Intergaláctica, que está Nossa Senhora, Jesus, né? Maria, Miguel Arcanjo, eu comecei a fazer as ligações. Há quanto tempo a Confederação Intergaláctica está atuando na história da humanidade, né? E tem uma partezinha da Bíblia em Judá que está escrito assim. Vamos lá. Está assim, em Judas. Mas o arcanjo, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, analisando isso, eu falei na outra aula sobre os Anunnakis, a briga entre dois cientistas, né? Falei sobre Moisés no Monte Sinai, como é que o povo passou pelo mar, né? Que foram tecnologias, sobre a plataforma que emergiu do mar. Então eu comecei a ver há quanto tempo vem vindo a proteção do povo pela Confederação e há quanto tempo a parte do misticismo, o ocultismo, religiões estão interferindo totalmente na história da humanidade. Então, Davi, na história da Bíblia, ele matou Golias. E Golias era o quê? Um gigante. Um descendente do povo dos Anunnakis, que era que foi criado, né? Eram gigantes. Então foi Davi quem matou Golias. E qual era a representação do povo pleiadianos aqui na Terra? Era a estrela de Davi. Então eu comecei a ligar a constelação das Pleiades, que está lá, tem a estrela de Alcione, que faz parte deste processo da transição planetária, que nosso sistema solar entra no cinturão de Fóton, onde tem a estrela de Alcione, e as Pleiades faz parte dessas constelações. E o desenho das Pleiades foi mostrado para mim que é a estrela de Davi. Então, os pleiadianos, o símbolo dos pleiadianos é a estrela de Davi.
Então, na Bíblia, ou não é simplesmente no Velho Testamento. Então eu vi que em várias partes do nosso planeta Terra, em vários estudos arqueológicos, em várias igrejas, então a estrela não está ligada à religião. Ela foi simplesmente como se fosse dotada, né? Foi aceita como sendo um símbolo, mas a estrela de Davi é o símbolo pleiadiano, é a representação das Pleiades. Então, falaram que os Anunnakis iriam retornar, né? Vão retornar. E também os Pleiadianos também irão retornar. Mas a essência pleiadiana já está na Terra há muito tempo, encarnando, reencarnando, participando de vários eventos, para poder ajudar nós nesta transição planetária. Então, onde aqui está toda a história, esse misticismo em cima de um símbolo, né? Tem pessoas que gostam de estudar isso, mas o símbolo que foi passado para mim, que está sendo representado na medalha que eu estou usando, são o povo das Pleiades, são os pleiadianos, que também eram cientistas, participaram da criação da raça humana, né? E assim, várias raças participaram da criação deste corpo físico para sermos nós, que nem eu estou conversando com você. E que os Anunnakis irão retornar, os Pleiadianos irão retornar. Nossa Senhora, nós já estamos aqui, né? Quantos Pleiadianos já estão aqui encarnados, né? Já vieram muitos. E então, esta estrutura física aqui é um suporte para vários corpos energéticos, né, vários seres de luz poderem estar aqui neste planeta Terra na sua evolução, para ajudar na evolução. Então, uns vêm para evoluir e outros vêm também para ajudar na evolução dos que estão aqui para evoluir. Então, foi muito interessante, porque esta medalha que está comigo aqui é uma medalha que representa todos os 144 mil da tribo de Judá, que eram os escolhidos, os pleiadianos, para ajudar nesta transição planetária. Então, esta é a simbologia, este é o desenho nosso, da medalha dos pleiadianos. E por que 6 pontos, como você pode ver na medalha aqui? Por que 6 pontos? Porque é a união da outra parte do triângulo, o masculino e o feminino, né? O feminino, com a ponta para baixo, né, invertida, é a criação da raça perfeita, é a mulher, é aquela que gera, cria, é aquela que nutre. Então, está ligado ao feminino. Então, eu não poderia estar usando uma medalha aqui, sendo hoje uma estrutura feminina, usando a estrutura masculina, mas pode-se usar as duas com 2 pontas, formando-se a estrela de Davi, o masculino e o feminino, unindo-se para ajudar a humanidade e ajudar na criação. Então, os 6 pontos representa a junção e também tem outras informações sobre esta medalha e o gráfico que está aqui. Tem informações tecnológicas que mais para frente eu irei falar. Moisés carregava uma cobra de ouro, tá? Como se fosse um estandarte, né? É a criação do gênero perfeito, ouro, que é aquele que é firme, é sólido. Também depois veio a era
do bronze, uma cobra com o desenho do bronze, e hoje tem aí a medicina, com 2 cobras, né, representando o trabalho que se pode executar com o código genético, todo o trabalho que se faz com a medicina, através de medicamentos. Mas vai ter uma outra, tá? E esta outra eu irei passar para vocês as informações mais para frente. Qual vai ser a próxima estandarte? É como se fosse uma escola de samba, chegando, né, e mostrando a respeito da criação do homem. Então hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo um pouquinho mais curtinho, uma coceirinha aqui, esse vídeo um pouco mais curto, para poder falar um pouquinho sobre como é que eu canalizei esta medalha que está comigo, que foi tudo em 2009, e que a estrela de Davi é a representação dos pleiadianos, né? E também os projetos tecnológicos que estarão ligados a tudo isso aí, que é a representação do povo das Pleiades sobre novas tecnologias para ajudar nesta transição planetária, que nada mais é que os projetos tecnológicos de Thoth, que foram usados em Atlântida, e também são projetos que estão guardadinhos lá na Lua, como eu já falei, que a Lua é uma, como fala? É uma base militar. Então, este projeto também existe lá em cima e também está lá embaixo nas pirâmides. E eu vou estar falando sobre alguns portais que faz esta conexão e o que existia muito interessante, né? Por que a Arca da Aliança? Todo mundo fala Arca de Ouro, né? Com 2 querubins em cima. O que continha dentro desta Arca da Aliança? Eu também irei falar para vocês os segredos que estão guardados e sobre o conteúdo da Arca da Aliança. Então, no momento certo, eu estarei passando todas as informações dos conhecimentos pleiadianos sobre essa tecnologia e também mais segredinhos sobre mim, quem eu sou e projetos novos que estão passando para mim e logo estarei passando para vocês para ajudar nesta transição planetária. Agradeço a sua presença, até a próxima aula. Eu não poderia deixar, né, de gravar um vídeo para agradecer a todos que já estão me acompanhando até agora, que nesta aula já é a 12ª aula. Já são 23 meses que eu estou aqui trazendo informações científicas sobre os projetos tecnológicos. Eu sou uma canalizadora de projetos de Thoth, informações sobre as funções das pirâmides na Terra, para ajudar na evolução, no crescimento estrutural e físico dos filhos dos Anunnakis, e para que há uma reencarnação ou reencarnação de uma essência neste corpo físico, aonde se juntou vários cientistas para que esta estrutura estivesse aqui, uma estrutura de seres muito inteligentes, né? Então, os seres humanos teriam que se valorizar mais e saber que eles são muito capazes e que têm uma mente muito elevada, é um ser muito elevado, mas infelizmente se deixam se levar pela, como se diz, pelas ilusões. E aí, o ego chama mais alto e os homens e as mulheres, a humanidade, numa forma geral, passam a se acharem que são deuses. Mas aqui ninguém são deuses, são apenas aprendizes. Nós, quando encarnamos ou reencarnamos,
nós esquecemos de algumas fases, algumas histórias sobre as nossas vidas, e aí nós passamos a ter as recordações, mas de acordo com os nossos merecimentos. Nós vamos começar a ter o entendimento de quais são as nossas missões aqui. Então, hoje, eu estou trazendo essas informações sobre as minhas vidas passadas e um pouquinho da história da humanidade, tudo aquilo que é permitido para que eu possa falar para você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, a 13ª aula. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre as funções, o funcionamento das pirâmides em uma transição planetária, sobre os 7 princípios herméticos de Thoth. Muito obrigado pela presença e até a próxima aula, a 13ª aula. Gratidão.